Teve uma época da minha vida que eu não tive dinheiro nem para comprar um pão. E hoje eu já conheci mais de 10 estados do Brasil, mais de 20 municípios e até outros países. Até os meus 19 anos de idade, eu não tinha saído nem do Rio de Janeiro. E sinceramente, eu nem imaginava que eu conheceria outros estados, muito menos outros países. Mas sabe qual é o mais curioso? É que dentro de mim, por mais que esse sentimento de desesperança estivesse permeando a minha vida, algo falava mais alto. Algo dizia que eu ainda ia ter muitas surpresas. O meu desejo era conhecer o mundo, era conhecer muitos lugares, pessoas, outras culturas. Deixa eu te contar como tudo isso aconteceu. Na minha adolescência, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A separação dos meus pais aconteceu de maneira muito abrupta. E isso aconteceu exatamente no momento em que a gente estava construindo uma casa. A minha mãe havia adquirido um terreno com muito esforço. Foi a indenização do último trabalho dela. E a gente estava tentando construir uma vida melhor. Só que alguns anos depois, tudo mudou. Veio a separação dos meus pais e aí nós perdemos a nossa principal renda familiar. A minha mãe, ela ficou muito abalada e eu estava ali, naquele meio, com 15 anos, vendo tudo desmoronar. De um dia para o outro, a gente ficou sem renda. Teve mês que faltou dinheiro até para o pão. A casa ainda estava inacabada, mas era o que a gente tinha. A nossa vida estava muito difícil naquela fase. Nós morávamos numa região muito difícil de infraestrutura. Os colégios que eu frequentava, eu chegava a caminhar 30 minutos, 40 minutos para poder chegar no colégio a pé. Não tinha ônibus, não tinha nenhum meio de transporte que me levasse até lá. E até algo simples como água, é isso mesmo, água, era difícil. A gente precisava fazer algumas rotinas para poder ter o abastecimento de água na nossa casa. Muitas das vezes a gente tinha que virar algumas noites, até 2, 3 da manhã, para poder conseguir 2, 3 ruas depois de onde a gente morava, água que eu carregava em pequenos recipientes dentro de um carrinho de mão, abastecia uma cisterna e com uma bomba d'água jogava dessa cisterna para a caixa d'água. Então eu fazia o processo de encher a cisterna, jogar para a caixa d'água e depois encher a cisterna de novo para a gente permanecer ali 2, 3 dias com água, para aí sim depois voltar toda essa rotina. Isso por 2 anos nós ficamos exatamente nesse processo, por exemplo, para conseguir o básico, que era a água. Mas mesmo com tudo isso, tinha algo dentro de mim que continuava ali, me dizendo que algo iria mudar. Eu queria crescer, eu queria conhecer o mundo, eu queria viver alguma coisa diferente daquilo ali. Eu olhava ao meu redor e eu só via dificuldades, só que eu não falava isso para ninguém. Eu olhava ao meu redor e ficava pensando, eles vão rir de mim, então eu só guardava para mim. Eu sempre pensava que eles iam dizer para mim que aquilo era impossível. E dentro de mim, algo dizia que era possível. Eu imaginava, eu visualizava, mas eu seguia em silêncio. Foi aí que, aos 20 anos de idade, tudo começou a mudar. Eu percebi que alguma coisa estava mudando. Quando aconteceu isso? Quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do estado. Foi uma viagem simples, durou alguns dias. Eu viajei para São Paulo, fiquei hospedado numa casa de um conhecido. Eu comecei a entender como funcionavam as coisas fora do meu estado normal. Desde a viagem de ônibus até lá, que durou 8 horas, até a minha estadia e o meu retorno. Eu comecei a ligar algumas coisas e algo começou a mudar dentro de mim. Parecia que alguma coisa tinha destravado. Foi aí que eu percebi que realmente tinha destravado. No ano seguinte, eu fiz mais 3 viagens. E sabe qual foi o interessante disso tudo? Sem gastar um único real
para financiar essas viagens. Eu fazia parte de um grupo de artes cênicas e eu fui selecionado para participar de uma viagem que iria para 3 estados, Bahia, Sergipe e Minas Gerais. E nós levantamos recursos, fui financiado com meios externos e eu participei desse grupo. E a minha mente clareava cada vez mais. Ao retornar de todas essas viagens, no ano seguinte, eu fui para uma empresa e eu vou contar essa história no próximo episódio, em que essa empresa me proporcionou muitas viagens. Ela me proporcionou viagens para muitos estados, viagens a trabalho, mas que me deu a oportunidade de conhecer muitas culturas, muitas pessoas, fazer amizade. Eu viajei muito pelo Brasil naquele ano. E eu não ficava só nas capitais, eu ia para dentro dos municípios, conhecia outros municípios de interior, cidades grandes. Depois disso, por eu estar ganhando melhor, e você vai entender isso no próximo episódio, eu consegui fazer viagens internacionais, viagens de férias, que me proporcionaram conhecer um lugar muito especial para mim, que foi o deserto do Atacama. Quando eu fui para aquele lugar, parecia que eu estava vivendo 15 anos atrás, quando eu via ali em reportagens na TV falando sobre aquele lugar, e o meu desejo era conhecer aquele lugar. Eu passei alguns dias lá e foi uma realização de um grande sonho, de um menino que não tinha condição nem para pagar passagem de ônibus, que não tinha dinheiro nem para comprar um pão, que passou todas essas crises, alguém que conheceu mais de 10 estados do Brasil, mais de 20 municípios e até outros países. E na maioria das vezes, sem pagar nenhum único real por essas experiências. Eu já tive a oportunidade de morar até fora, aqui do Rio de Janeiro. Eu morei em São Paulo a convite da empresa que eu trabalhava, foi uma experiência incrível. E o que tudo isso me ensinou? Tudo isso me ensinou que os sonhos, quando são verdadeiros, eles não morrem, eles acontecem no tempo certo. Se essa história faz sentido para você, se inscreva no canal, deixa o like e acompanhe o próximo episódio que vai estar fantástico. Na dúvida, decide, plante e continue. O resto se encaixa.